O que você está fazendo com o seu dinheiro nas últimas semanas, nos últimos meses? Dado todo esse cenário que muita gente olha e pensa, gente, tá uma desgraceira esse negócio. Tem muita gente angustiada, desanimada, aí fica com um certo receio de colocar dinheiro na bolsa, aproveita que a taxa de juros está subindo e vai para o mercado de renda fixa. Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo. E o porquê que eu quero saber disso, né? Porque, gente, existem alguns sinais que aparecem aí, que dizem sobre a nossa economia, mas que refletem diretamente nas nossas escolhas e na Bolsa de Valores, e que esses sinais, ao longo da história da nossa Bolsa de Valores, eles apareceram em alguns momentos, e aí depois a gente começava a entender que aquilo foi uma janela de oportunidade, principalmente para quem pensava no longo prazo. Então hoje eu quero trazer quais são esses sinais, em que momento que a gente está de cada um, traçar aí um paralelo com o que já aconteceu na história, até mesmo para a gente entender se a nossa Bolsa de Valores hoje está barata ou está cara. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês e se vocês não forem inscritos, se inscrevam, gente, e cliquem no sininho, porque uma coisa que eu percebi é que o senhor YouTube, tá, senhor YouTube, você não está notificando os inscritos aqui do canal quando sai vídeo novo, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero começar trazendo o primeiro sinal que acaba afetando diretamente as pessoas, que é justamente a questão do desemprego. Quando a gente vê uma taxa de desemprego muito alta, o que acontece? A gente entende que, poxa, a economia não está indo muito bem, as pessoas estão passando por dificuldade, fica todo mundo naquele pessimismo danado, muita gente fica com incerteza do que pode acontecer. E por que isso, né, gente? Porque o que a gente entende que a bolsa é no longo prazo? Bolsa é lucro das empresas. E a partir do momento que a gente tem uma taxa de desemprego muito alta, talvez nós temos menos pessoas consumindo, menos pessoas empregadas, fomentando menos a atividade econômica, e aí, consequentemente, isso pode afetar, sim, o lucro de várias empresas de forma negativa. Então, o que a gente tem hoje no nosso cenário? Nós temos uma taxa de desemprego que vem caindo, porque nós chegamos a bater quase 15% por conta de toda a situação da pandemia que a gente viveu desde 2020, agora a gente caiu, então, né, ali para 10, 11% a nossa taxa de desemprego, mas ainda assim, a gente considera que são patamares aí relativamente altos, porque nós temos 2 dígitos e nós já vivemos, sim, situações de 6, 7, 8% de taxa de desemprego. E o que a gente espera, né? A gente espera que, em dado momento, se essa taxa de desemprego ela cair muitas vezes para 9, para 8, para 6%, então a gente pode ter mais pessoas consumindo, mais pessoas empregadas, fomentando a atividade econômica, e isso afeta diretamente o lucro das empresas. E se as empresas conseguirem aumentar os seus lucros no final das contas, tudo isso acaba refletindo na Bolsa de Valores, mas como eu disse para vocês, pensando no longo prazo, né? Porque no curto prazo, tudo pode influenciar. Desde alguma notícia de política aqui no Brasil, até uma crise lá entre Rússia e Ucrânia, coisa nos Estados Unidos, coisa na China. No curto prazo, aquele samba-lelê dentro do nosso mercado. Mas no longo prazo, o que acaba falando mais alto, ainda assim, é lucro das empresas, e que quando a gente fala de Brasil também tem muito a ver com commodities. Eu até já fiz vídeo falando sobre isso. Mas beleza, gente, quando a gente vê então um desemprego relativamente alto e muita gente pessimista por conta disso, eu vejo que esse pode ser um primeiro sinal de que tem muita gente pessimista com o nosso mercado também e que aquela janela de oportunidade ela começa a se abrir. Só que não tem como olhar esses sinais isoladamente, tá? Então, saindo do desemprego, nós precisamos falar também da inflação. Parece que o Brasil não tem uma história aí muito bonita, muito romântica com essa questão de inflação, né? Eu já quero trazer para vocês esse histórico aqui, a década de 90, 80, a gente pula, né, gente, porque nós tivemos ali desde confisco de poupança, plano real e tal, até a gente começar a tentar resolver aquela situação catastrófica que acontecia, né, lá em 90, 91, 92 e tal, mas vamos olhar um histórico então aí dos últimos 20 anos. Em 2002, a gente viu um índice de inflação aí de pelo menos 2 dígitos, e depois desses anos, o que a gente acabou vendo na Bolsa de Valores foi uma pernada de alta muito grande de 2000
a 2008, claro, muito por conta dos ciclos das commodities que influenciou muito aqui na nossa economia. Mas o que acontece? Quando a gente tem esses índices de inflação muito alto, a gente acaba tendo muitas vezes uma taxa de juros que acaba tendo que subir para tentar controlar tudo isso, e aí, no fim das contas, a gente começa a tentar regularizar a nossa situação, e depois disso a gente acabou vendo que isso refletiu diretamente nas empresas que estão ali na Bolsa de Valores e que também acabaram puxando seus preços na própria Bolsa de Valores. Nós vimos isso acontecer também de novo em 2015. Lá em 2014 e 2015 ninguém queria Bolsa de Valores. Muita gente falava, gente, é muito arriscado, é o fim do Brasil, a gente tem uma inflação de 2 dígitos, não tá dando, tá todo mundo no gargalo. E aí, é claro, que quem aproveitou o pessimismo generalizado do mercado. E aí o que aconteceu foi que de 2016 até 2020, antes da pandemia, nós tivemos aí uma outra pernada bem considerável do nosso mercado, né? Então a gente tinha lá em 2015, 2016, uma bolsa que negociava ali na casa dos 40 mil pontos, e quando chegou lá início de 2020, nós tínhamos uma bolsa ali próxima a 120 mil pontos. Então essas são algumas ponderações, porque a gente vai juntando todos esses fatores e esses combos que trazem muito pessimismo para o mercado e que continuam fazendo com que aquela janela de oportunidade continue se abrindo, né? E junto com isso, eu já falei para vocês, né? Falei agora para vocês, tem a própria questão da taxa de juros, né? Então, nós tivemos aí um aumento da nossa taxa de juros nessa semana que passou. Hoje nós temos uma taxa de 11,75. E o que acontece nesses momentos que nós temos uma taxa de juros muito alta? Vários investidores, eles pegam o patrimônio e fazem tipo aquele sabonete, sabe? Que quanto mais você usa, muitas vezes, mais ele vai sumindo. Mas enfim, tem alguns investidores que eles ficam tipo numa gangorra, sabe? Migrando. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, e ficam, sabe? Tira o patrimônio de um lado e coloca no outro. E claro que aí tem aqueles outros investidores, que eu acho que às vezes pode ser até o caso de vocês, que tem uma carteira diversificada, que aproveitam oportunidades no mercado de renda variável, mas também aproveitam oportunidades no mercado de renda fixa. Mas a questão é o seguinte, muita gente olha para o cenário atual, como eu trouxe para vocês, de desemprego, de inflação alta, e ao mesmo tempo você tem uma taxa de juros também que está um pouco mais alta para tentar conter, né, essa questão da inflação, e pensa, olha gente, o cenário tá tudo cagado, tá tudo muito incerto, quer saber? Vou pegar minhas trouxinhas e vou pro mercado de renda fixa, porque aqui pelo menos eu me resguardo e tento garantir o meu. Então, olhando por essa parte comportamental, e quando a galera começa a fazer conta e colocar na balança o que vale a pena e o que não vale a pena, a gente começa a entender que tem uma migração dos investimentos e, consequentemente, muita gente sai vendendo bolsa, fazendo com que ela fique mais barata. Deixa eu trazer para vocês um histórico, então, da nossa taxa de juros para a gente entender o que aconteceu, então, pelo menos nesses últimos 10 anos, que foi onde eu peguei o histórico no próprio site do Banco Central. Então, lá em 2014 e 2015, a gente chegou a ter uma taxa de juros de 14,25% ao ano. E foi aquela história que eu acabei de contar pra vocês. A gente tinha uma bolsa de valores perto de 40 mil pontos. Então, na época, eu mesma tive que fazer essa decisão. Eu quero ir pra bolsa que tá muito barata, ou eu quero ir pro mercado de renda fixa, porque, gente, eu acho que tá tudo cagado, é o fim do Brasil, né? Muita gente dizia o fim do Brasil naqueles anos. E aí, é claro que eu acabei olhando também pro mercado de renda variável, mas eu também olhei pro mercado de renda fixa. Gente, tinha renda fixa pagando pré a 18% ao ano. Claro que depois as coisas foram vencendo e eu acabei voltando para renda variável, mas a questão é que essa decisão a gente já teve que tomar no passado. E agora eu vejo um cenário parecido novamente. De 2015, depois daquela taxa de 14,25, a taxa ela foi sendo reduzida e a gente teve uma bolsa que voltou a subir. Agora nós estamos com uma taxa de 11,75. Essa taxa tende a subir ainda mais. Tem sim já algumas casas falando algo entre 12,5% e 13,25% até o final do ano, então a gente ainda tem aí um espaço para subir, mas é aí que a gente começa a ter que decidir. Quero renda fixa ou quero tentar entender se isso aqui realmente é uma janela de oportunidade no mercado de renda variável. E isso porque, né, gente, eu já trouxe para vocês, a nossa bolsa de valores, ela vai trabalhando em ciclos, né? Não tem uma exatidão de quantos anos que demoram esses ciclos, porque nós tivemos ciclos, por exemplo, de 6 anos, nós tivemos ciclos de 5 anos e tal, alguns até maiores, mas quando a gente tem todos esses dados que mostram e que trazem muito pessimismo para o país, para a economia, geralmente é quando ninguém está querendo se arriscar muito
e as oportunidades aparecem, né? E aí, gente, continuando nesses sinais que muitas vezes trazem esse pessimismo, a gente tem que falar da própria questão do PIB subestimado, né? Então, muita gente achou que a gente ia continuar crescendo na velocidade da luz, recuperando, na verdade, tá? Na velocidade da luz aí desde 2020. E aí o que a gente teve agora nessas últimas semanas que foi divulgado foi que a própria equipe econômica do governo reduziu a estimativa para crescimento desse ano para 1,5%, enquanto já tem muito banco, casa de análise dizendo assim, olha, gente, eu acho que a gente não vai crescer, nós vamos ficar aí no 0 a 0 e inclusive já tem banco dizendo que a gente não vai crescer, vai ficar negativo ainda, né, nessa questão. Então, existe um pessimismo muito grande, isso pode inclusive acontecer nesse ano de 2022, tem muita coisa ainda para acontecer, tem eleição no final do ano, etc e tal, mas quando a gente tem todos esses sinaizinhos, principalmente que afetam direto a economia e que vão afetar o ecossistema de empresas, da vida das pessoas e que tudo isso reflete, como eu falei para vocês, no lucro das empresas e que afeta a bolsa de valores no longo prazo, então todo esse pessimismo, todos esses dados aí que parecem muito ruins, eles são alguns sinaizinhos de que, olha, talvez temos aí algumas oportunidades, né? E aí, gente, saindo dessas questões que falam mais de economia, do cenário macro e que afetam todo esse ecossistema, eu quero trazer um último sinal que eu gosto de acompanhar com algumas ponderações que eu quero trazer para vocês, que é a relação preço-lucro. A gente usa preço-lucro para várias ações e tal, para entender se está caro, se está barato, e o mesmo a gente analisa também para a nossa bolsa de valores. Então, hoje, como vocês estão vendo aqui, nós temos uma relação preço-lucro para a nossa bolsa de valores de nem 6 vezes. Tá? Nós temos aí 5,67 vezes no dia de hoje que eu tô gravando para vocês, 17/3. E esse, gente, é um patamar muito baixinho. A última vez que a gente viu algo quase parecido com isso foi lá na crise do subprime em 2008 e lá em 2002, 2003 também, que foi antes de ter aquele boom lá que eu trouxe para vocês dos ciclos das commodities que ajudou bastante o Brasil. Então agora é claro que nossa bolsa de valores, olhando somente múltiplo, ela está barata, mas é claro que com esse estar barato carrega um risco muito grande, porque nós temos crise acontecendo lá na Ucrânia, nós temos a China também agora, pelo visto, com novas variantes, fazendo aí novamente isolamento, com coisas da pandemia que muita gente achou que já tinha passado, mas voltou a chamar um pouco de atenção lá. Nós temos a própria situação do Brasil como um todo que a gente precisa resolver, e nós estamos em um ano eleitoral que vai ser muito importante porque nós precisamos passar reformas, tentar resolver a situação do país e muita gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Parece que o cenário não tá muito bem desenhado ainda. Então é por isso que muitas vezes a gente acaba vendo essa relação preço-lucro de bolsa mostrando sim que ela tá barato, mas a gente não pode esquecer que o risco também está aumentado. E o que também influencia nisso, gente, é que nós tivemos algumas empresas assim entregando lucros recordes nesses últimos resultados. E a partir do momento que você tem empresas entregando lucro recorde nesse curto prazo, mas no mesmo curto prazo as pessoas muito pessimistas com a bolsa de valores, então a gente acaba vendo muitas vezes esse descasamento, fazendo com que a gente enxergue múltiplos aí relativamente baixos. Então, olhando todo esse cenário, eu acho que sim, a bolsa está ficando barata. Não quero dizer que, olha, ela tá barata e parou de cair aqui. Tá? Até porque a gente não tem como acertar o olho do mosquito, né, de quando a bolsa parou de cair ou quando ela parou de subir. Mas dado todos esses sinais, o que a gente está vendo hoje, eu acho que sim, nós estamos aí entrando em uma janela, isso para quem pensa no longo prazo, né? E lembrando, longo prazo, eu sempre tento olhar pelo menos aí 5 anos. Então, para quem pensa em um prazo um pouco maior, eu acho que a gente tem que ficar atento nesse momento, tá? Então, só o que eu digo é muito cuidado, né, pra galera que fica tirando patrimônio de um lado para o outro e correndo para o que sempre parece ser o investimento da moda ou o melhor investimento para o momento. Eu acho que cabe aqui uma diversificação, porque a gente precisa, assim, mitigar riscos e, basicamente, é isso que eu tenho feito, né? Vocês sabem que eu acabei não migrando para o mercado de renda fixa. O que eu tenho em renda fixa é reserva de emergência. Se eu precisar, tá lá na conta do banco rendendo uma porcaria, uma vergonha, mas tá lá. E eu acabo olhando para outros mercados, seja lá fora, seja aqui, seja de cripto, seja ouro e tal. E eu vou olhando para minha carteira, enxergando o que ela tá precisando
e rebalanceando ela, entendendo, olha, o que pode ser oportunidade, o que eu acho que realmente tem chance de continuar crescendo nos próximos anos e que nesse momento tem preços descontados, então eu acabo preferindo colocar minha grana nesse ladinho ali. Mas como eu falei no início do vídeo, eu quero saber o que vocês estão fazendo, o que vocês acham que pode acontecer. Vocês acham que a Bolsa de Valores, ela realmente está ficando barata ou está barata? Vocês estão investindo no mercado de renda variável ou ainda preferem não, só quero ficar no mercado de renda fixa? Comentem aqui embaixo que eu vou conversando com vocês ali e respondendo vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.